Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusimar Andrade, que alegria, que satisfação estar aqui com vocês, dia 12 de janeiro, sexta-feira, primeira semana do tempo comum. Veja, você já fez Solexo Divina hoje? Você tem que rezar, tem que pegar a palavra de Deus e ter o seu contato. É muito bom escutar falar de Deus, mas também é bom escutar uma música, né? Qual a diferença? A diferença é que eu quero falar com Deus, mais do que escutar falar sobre Ele. Não muda o nosso coração, meus irmãos, se nós escutarmos essa palavra encarnada como uma rádio. Não. Eu quero ter um contato pessoal com a palavra de Deus. Não esqueça de fazer sua oração. Pegue aí sua palavra de Deus, Marcos, capítulo 2, versículo de 1 ao 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia que ele estava em casa e reuniram-se ali tantas pessoas, que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então um teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. Ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho é muito interessante, em primeiro lugar, porque ele nos mostra o valor da amizade. Pense um minutinho quantas pessoas já te levaram para Jesus e que foram sinais de uma cura de Jesus na tua vida. Às vezes paralisados nos nossos pecados, nas nossas falhas, nos nossos erros, nós somos carregados pelos nossos amigos, e aí a importância de termos bons amigos em Deus. Valorizarmos boas amizades em Cristo Jesus. Jesus olhou para a fé daqueles homens e disse ao paralítico: De que homens? Dos que carregavam. Interessante. Esse é um detalhezinho que não pode nos passar despercebido. Jesus cura o paralítico, não propriamente pela fé do paralítico, mas pela fé dos seus amigos, que nos revela a força da intercessão. Nós precisamos confiar também que Jesus escuta nossas orações pelos outros. Mas veja, não queria focar tanto nesse aspecto, mas num outro aspecto, que eu acredito ser a mensagem central do Evangelho. Jesus olha para o paralítico e é evidente que talvez aquele paralítico mais quisesse a cura do seu corpo. Mas Jesus olha para ele e diz: Teus pecados estão perdoados. Às vezes aquilo que nós mais queremos nem sempre é o que nós mais precisamos. Às vezes nós queremos muito mais uma cura física, não tanto para servir a Deus, mas para poder saciar o nosso ego, para podermos parar de sofrer, para que a nossa carne tenha paz, e acabamos esquecendo do nosso espírito. Quantas pessoas, por exemplo, quando padecem de uma dificuldade, rezam, fazem novenas e promessas, mas com relação aos seus pecados, não convertem o coração. Deveria doer muito mais o pecado do que as nossas doenças. Quantas vezes, se sentimos uma dor de cabeça, imediatamente tomamos remédio? Mas se pecamos gravemente, não é com a mesma imediatez que buscamos a confissão. Vocês entendem? Onde está o nosso coração? Olhando para as coisas aqui da terra, passageiras, vãs, fúteis, ou olhando para as coisas do alto, onde estão os verdadeiros bens? Então, os fariseus, que lá estavam, os mestres da lei, que lá estavam, diziam: como é que esse homem pode dizer isso? Só Deus pode perdoar os pecados.
E Jesus então pergunta, o que é mais fácil dizer a este homem? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e ama? Paremos aqui um momento, certo? Do ponto de vista materialista, é muito mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque não existe comprovação de que, de fato, o pecado foi perdoado, vocês entendem? Então, se Jesus fosse somente um fajuto, um mentiroso, Jesus não é, né? Mas se ele fosse, era fácil dizer isso, né? Quando Jesus pergunta isso aos mestres da lei, de alguma forma ele também está questionando, olha, e para nós também, né? O que é mais fácil de se dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Do ponto de vista da graça, meus irmãos, uma cura física é infinitamente menor do que o perdão dos pecados que concede a salvação. Então é muito mais fácil dizer, levanta-te e anda. E não os pecados estão perdoados. Porque dizer os pecados estão perdoados exige uma autoridade divina. De fato, os mestres da lei estavam certos. E aqui Jesus, ele subverte a nossa lógica de ver as coisas. Por quê? É muito mais fácil dizer, levanta-te e anda. E não, os teus pecados estão perdoados. E o que é que Jesus diz? Levanta-te e anda. Sobre o ponto de vista mundano, a gente tem essa lógica do poder. Olha, quem pode mais também pode menos. Ou seja, se eu posso comprar uma casa, eu também posso comprar um carro. Então, não era mais fácil Jesus ter falado só do seu poder espiritual? Não, porque existe em Jesus, e esse evangelho também nos aponta para isso, uma coisa implícita. Existe um sinal sacramental. O que é um sinal sacramental? Ele é um sinal visível de algo muito mais profundo e invisível que acontece. E que nós, obviamente, não deveríamos parar no sinal visível, mas deveríamos focar na graça invisível que acontece. Então Jesus, ele tem essa lógica sacramental. Não é quem pode mais, também pode menos. Jesus mostra, aquele que é fiel no pouco, Deus confiará mais. Aquele que pode menos, com a graça de Deus, também poderá mais. Vocês entendem a subversão da lógica de Jesus, através desse sinal sacramental? Então, Jesus, ele diz, para que vocês saibam que também o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados espirituais, vamos dizer, uma graça espiritual, ele mostra um sinal visível. E as pessoas ficam maravilhadas com aquele grande sinal. E um pequeno detalhe, ele olha para o paralítico e diz, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Ora, se ele foi curado, por que Jesus manda ele pegar a sua cama? Certamente para que ele lembre de onde ele tirou o Senhor. Essa memória de quem nós éramos não deve nos levar a uma nostalgia do pecado. Muitas vezes é um perigo também para os nossos irmãos acolhidos. Ao testemunharem para si ou para os outros, gerarem essa nostalgia de como o pecado era bom. Não. Tomar a nossa cama para lembrar. Poderíamos até dizer para esse paralítico, Jesus não disse isso, coloca essa cama num quadro. Coloca essa cama num sinal na tua casa para que tu lembre de onde tu saiu e mais ainda, para onde tu podes voltar se continuar no pecado. Nós também devemos lembrar de onde nos tirou o Senhor, para com gratidão não voltarmos mais a pecar. Pega a tua cama, levanta-te e anda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.